Gálatas, capítulo 2, continuando aí essa abordagem aí de todas as informações que a Escritura ela nos traz a respeito da carta que Paulo escreveu às igrejas da Galácia. Lembrando que, por mais que Paulo ele tenha sido inspirado pelo Espírito Santo a escrever a determinadas igrejas, exemplo, aqui Paulo, na introdução, ele fala aonde se destina, para quem se destina essa carta, as igrejas da Galácia. Só que, irmãos, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava dando essas instruções. Jesus ele fala que a igreja vai ser edificada, ela é edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então Paulo, como apóstolo chamado de Jesus Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essas advertências a alguns problemas da igreja da Galácia, só que isso não limita tudo que Paulo escreveu unicamente a essa igreja. Como é inspirado, é o próprio Espírito Santo trazendo instruções, qualquer cristão, em qualquer parte qualquer período da história, que ele tem dúvida a respeito dos problemas tratados, seja nesta epístola, seja na epístola aos Romanos, a epístola aos Filipenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, qualquer epístola, os problemas que a igreja de Jesus Cristo ela tem dúvida, a Escritura ela é inspirada para poder sanar essas dúvidas. As Escrituras falam em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a Escritura ela é inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, por mais que fique claro que essa carta foi escrita às igrejas da Galácia, ela é inspirada pelo Espírito Santo e, por conta disso, ela pode solucionar problemas, e os problemas aqui apresentados, aqui respondidos e tratados pelo apóstolo, a qualquer igreja em qualquer período da história, tá bom? Continuando, Paulo aqui, ele argumenta a respeito do problema um pouquinho, e depois ele começa a falar a respeito do seu chamado e alguns lugares, os primeiros lugares que ele foi depois que ele ser chamado por Jesus Cristo. E algumas coisas que foram acontecendo, exemplo, ele fala que as igrejas da Judéia não o conheciam, mas por conta de elas saberem do que estava acontecendo, elas glorificavam a Deus, porque aquele fariseu que foi instruído aos pés de Gamaliel, que os perseguia, que por conta da fé, agora estava pregando a fé que outrora ele procurava destruir, tá bom? Aí continua capítulo 2. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Aqui mostra que ele chegou até lá e o principal objetivo, o grupo que ele enfatizava falar, conversar, aqueles de maior influência, para que ele não tivesse corrido em vão. Ou seja, Paulo, se ele conversasse com alguém que não tinha tanta influência, ou seja, alguém que estava fazendo algumas coisas, mas era alguém que não tinha relevância no sentido de uma posição que, por conta dessa posição, fosse concedido a ele a capacidade de influenciar pessoas. Então, se ele fizesse isso, ele teria corrido em vão. Então ele vai direto na fonte, ele vai direto naqueles que são de mais influência. Exemplo, se uma igreja local, ela tem propagado heresias, você não vai um membro da igreja conversar a respeito. Você vai com todo amor conversar com o pastor, com o bispo, com o diácono, com o evangelista,
como missionário daquela igreja, você vai com a liderança, principalmente com a liderança, porque são os que são de maior influência, tá bom? Continuando, versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e introduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma nada me acrescentaram, antes pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim para o apóstolo dos gentios. E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e o que também me esforcei por fazer. Li até o versículo 10. Então Paulo ele fala que esses que pareciam ser tinham aparência de ter alguma influência, ele fala, outrora eles, quem sabe tiveram essa influência, não me interessa, porque Deus ele não se importa com a aparência dos homens. Ele fala, esses não causaram aquele efeito por conta da influência que Paulo esperava que eles tinham. E Paulo ele fala quando ele conversa com Pedro, ele cita Tiago, João, ele fala que eles estenderam tanto a Paulo como a Barnabé a destra da comunhão, ou seja, os apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus Cristo, eles aceitaram aí o chamado que o próprio Cristo, o próprio Deus fez a Paulo como apóstolo, para ser apóstolo principalmente dos gentios. Não que Paulo, quando encontrasse um judeu, ele ia ficar em silêncio, mas Deus ele chama ele principalmente para ir de encontro aos gentios. Aí faz essa diferença, os da circuncisão e os da incircuncisão. Aí aqui ele fala que eles recomendaram que unicamente eles se lembrassem dos pobres. Aí ele fala, o que também eu me esforcei por fazer. Eu não vou tratar cada detalhe da epístola, tá bom? Ler a epístola e pegar o meu objetivo é pregar principalmente o maior problema, que é tentar ser justificado por obras e tentar se santificar por obras, no sentido da lei, tá? O próprio Jesus, em determinado texto, ele vai questionando o sábado, que os judeus constantemente tentavam desqualificar o ministério de Jesus. Ele fala, tem uma passagem que eles falam, esse homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Em determinada passagem, Jesus ele traz alguns exemplos. Ele fala que os sumos sacerdotes eles transgridem o sábado e eles não são culpados. Aí ele fala, no 8º dia, por conta de uma cura, ele fala, no 8º dia, todo o homem de 8 anos, toda criança de 8 anos do sexo masculino, ela é levada a ser circuncidada. E isso às vezes acontece no dia do sábado, no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja transgredida, não seja quebrada. Ou seja, o pré-requisito para você ser introduzido na lei de Moisés é a circuncisão. Se você não se circuncida, você não pode abraçar a lei de Moisés. Porque se você deixou de se circuncidar, o próprio Jesus Cristo ele fala, porque se eles não circuncidarem, a lei de Moisés é quebrada.
tá bom? E, bom, aí deixando claro que que o Espírito Santo me conduziu a extrair das epístolas, mostrando que, mas estou até adiantando, né, o que vai dizer, que a lei ela veio como um aio, mostrando que nós gentios, quando somos chamados à fé, nós não somos chamados para ir para a primeira aliança, a aliança mosaica. Nós não somos chamados para ir para essa aliança para depois participar da aliança feita no sangue de Jesus Cristo. A Bíblia deixa muito claro que nós fomos enxertados contra a natureza. Em Romanos 11, fala que por conta do endurecimento de Israel veio graça sobre nós. E a gente, por conta, fala o texto, se eu não me engano, 11:28, fala que eles são amados por conta dos patriarcas, mas eles são odiados por conta do Evangelho. Então, por conta da promessa que Deus ele fez a Abraão, o povo de Israel ele é amado. Mas por conta do Evangelho, ou seja, dessa nova aliança que eles não aceitaram, a Bíblia fala, quem crê obterá a vida. Aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então Jesus ele se manifestou. As Escrituras falam que Deus em Cristo Jesus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus se manifestou, veio para o que eram os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que creu no seu nome deu o poder de se tornar filho de Deus. Então ele veio, os seus não aceitaram, os judeus, nós gentios recebemos a oportunidade, a graça foi expandida sobre nós para que todo o que crê em Jesus, tanto gentil quanto judeu, fosse redimido dos pecados. E fala no texto de Romanos, fala que eles são amados por conta dos patriarcas, mas são inimigos por conta do Evangelho. Então, irmãos, deixando claro aqui, que o meu objetivo é mostrar que a nossa introdução na fé não é pela lei, e a própria epístola aos Gálatas vai deixar isso muito claro. Ela vai falar o objetivo da lei, para que a lei ela foi acrescentada. O texto vai falar que ela foi colocada, foi acrescentada 430 anos depois da promessa de Abraão. Somos filhos de Abraão mediante a fé. Bom, eu estou acrescentando muitas informações, mas a partir do momento que a gente for lendo, isso vai se concretizar. Bom, eu tinha lido até o 10, continuando, versículo 11 do capítulo 2. O 10 é quando Paulo, os apóstolos, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, eles que eram reputados como colunas, eles estendem a Paulo a destra de comunhão, e eles advertem Paulo a se lembrar dos pobres. Aí Paulo fala, isso o que também me esforcei por fazer. Esse foi o versículo 10. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, ele vai a Antioquia, Cefas, Paulo fala, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos, se sendo tu judeus, vive como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós, mesmo também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado?
Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Irmãos, esse trecho extraordinário, um dos trechos que eu mais gosto da epístola, é um trecho extremamente claro. Acredito que só esse trecho é suficiente para colocar um ponto final à ideia de justificação pela lei e querer manter a lei após a justificação, no sentido de, se eu sou justificado em Jesus Cristo e eu não guardo a lei, eu sou pecador. Aqui do 11 até o 14, Paulo ele fala a respeito do evento quando Pedro, Cefas, ele foi a Antioquia. Paulo fala que resistiu ele na cara, por quê? Porque antes de cegar Tiago com os judeus, que era judeu também, antes de chegar Tiago, Pedro ele gozava da liberdade da fé cristã, que é a liberdade de não estar introduzido debaixo da lei. Porque no capítulo 10 de Atos, irmãos, a gente vai ver que o Pedro ele vai falar que pela lei ele não podia nem comer com os judeus, porque a ideia de você comer com alguém traz o sentido de você manter comunhão. E pela a visão judaica de fé, os judeus eles foram chamados para apresentar o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eles, de certa forma, eles foram separados dos demais povos. Então, eles não podiam contrair relações com outros povos para que eles não viessem a pegar os costumes dos outros povos que eram contrários à lei de Deus. Algo que aconteceu com Salomão. Salomão, por se envolver com mulheres de muitas nações, contrair alianças de casamento com elas, o ministério de Salomão se despencou. Tanto que, por conta desse pecado de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Até Salomão veio Saul, veio Davi e depois veio Salomão. Até esse momento, o reino era uma unidade. A partir de Jerusalém, a partir da tribo de Judá, o reino ia se propagar. Porque, exemplo, Saul era da tribo de Benjamim, ele era benjamita. Só que Deus ele fala que achou alguém segundo o coração dele para assentar no trono. Saul ele foi infiel, então ele achou um homem segundo o coração dele, segundo o desejo dele, que é Davi. Aí ele manda Samuel ungir Davi, isso está no capítulo 16 de 1 Samuel, e ele promete a Davi que o reino de Israel vai sempre se propagar a partir da linhagem, da descendência dele. Isso é um cumprimento de profecia, porque Deus, através da boca de Jacó, que é Israel, ele já tinha dito que o cedro, o reino, o governo, ele não ia se apartar de Jacó. Isso está no final de Gênesis, quando Jacó está prestes a morrer. Aí ele chama todos os seus filhos para abençoá-los. Então ele traz determinados eventos que irão acontecer com cada um e atribui ao ministério de cada um, aquela determinada tribo, algumas coisas. E a tribo de Judá é atribuído o governo, o reino. Bom, aí ele adverte Pedro na cara, porque ele encontrou Pedro repreensível. Irmãos, e depois na segunda Pedro, ele vai citar, 2 Pedro 3, ele vai citar Paulo. Ele vai citar que Paulo, nas suas epístolas,
ele escreve coisas difíceis de se compreender, coisas que os idólatras e inconstantes pervertem, como fazem com toda a Escritura. Em nenhum momento, por conta da repreensão aqui, Pedro ele toma para si qualquer rincha a respeito de Paulo. Ele amou a repreensão. Bom, depois ele, advertindo Pedro, ele vai lá e fala, nós judeus, ele fala, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, tanto os judeus quanto os gentios são pecadores. Isso Paulo jamais, em momento algum, ele quer atribuir aos judeus o não ser pecadores ou uma classe melhor, porque no próprio Romanos ele fala, concluímos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Bom, aí ele fala, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei. Isso fica muito claro. O homem não é justificado por obras de lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Aí fala, nós judeus também temos crido e nós temos depositado a nossa fé em Jesus Cristo, confiando que seremos justificados nele e não pelas obras da lei. Aí ele vai lá e ele traz uma informação muito importante. Por quê? Porque o que estavam querendo introduzir a igreja de Galácia, aos crentes em Galácia, é que não bastava a fé em Jesus Cristo. Eles precisavam circuncidar e a circuncisão, como o próprio Jesus deixa claro, é o primeiro passo para a guarda da lei. Paulo ele não fala aqui só a respeito da circuncisão, ele fala a respeito da lei. Como a circuncisão ela é o primeiro passo, a ideia de o povo que tem lei e o que não tem lei é a ideia de o circuncioso e o incircuncioso. Então ele cita circuncisão e cita a fé também, mas quando ele fala circuncisão, a gente já entende que ele está falando o povo que era introduzido na fé. Então ele vai lá e fala aqui, no versículo 17, ele fala, mas se procurando ser justificados em Cristo, somos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que isso significa? Se eu procuro ser encontrado justificado em Jesus Cristo, e por não guardar a lei, não estar debaixo da lei, não abraçar a lei como algo que eu devo estar debaixo, ou seja, eu crio em Jesus Cristo, mas eu ainda estou sobre o jugo da lei. Se isso acontece, ele fala, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que isso significa? O fato de eu ser justificado em Cristo anula completamente a ideia de um cumprimento. Se eu sou justificado mediante a graça, não pode ser atribuído nada sobre mim, de modo que venha cooperar para a confirmação da minha justificação. Eu sou justificado unicamente pela fé. Mas aí a Bíblia deixa muito claro, a fé sem obras é uma fé morta. Então o fato de eu crer opera em mim algo. Exemplo, crendo na pregação da fé, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Quando eu creio na pregação da fé, eu recebo o Espírito Santo. Aí o texto de 1 João 3 vai falar que aqueles que são de Deus, eles não permanecem pecando, porque eles têm a santa semente e isso faz com que eles não sejam capazes mais de viver em pecado. E o texto que eu citei, acredito que foi no vídeo anterior, diz que e ele morreu para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O texto de Romanos 6 também, pecaremos para que a graça abunde? De forma nenhuma. Nós que estamos mortos por pecado, como é que a gente vai continuar vivendo no pecado? Então, aqui vai deixar muito claro que eu sou salvo unicamente pela fé em Jesus Cristo, mas o fato de eu depositar minha fé de todo o coração em Jesus Cristo
o fato de isso se concretizar como verdadeiro se resulta em obras, tá? Bom, aí continua verso 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Esse verso 18. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo aqui que, mediante a própria lei, ou seja, mediante a manifestação da lei que revela Jesus Cristo, a lei ela aponta para Jesus Cristo. Quando vamos para o Velho Testamento, para a lei, para os profetas, encontramos diversas, vou usar a palavra quebra-cabeça, diversas peças do quebra-cabeça. Ou seja, no começo das Escrituras, em Gênesis 3,15, Deus ele fala que o descendente da mulher, ou seja, não do homem e da mulher, mas da mulher, de uma virgem, vai surgir um descendente, e esse descendente vai pisar na cabeça da serpente, vai dar o fim à morte. E Abraão fala, em sua descendência serão justificados, em sua descendência serão benditos todos os povos. Quando Abraão, no capítulo 22, ele vai sacrificar Isaac, no caminho Isaac fala, pai, a gente tem a lenha e a gente tem o fogo, mas aonde está o cordeiro? Aí Abraão ele fala, meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Ele não tinha provido naquele momento. Isaac não era o cordeiro, mas Deus iria levantar o cordeiro, ele ia prover para si mesmo um cordeiro, e o cordeiro de Deus ia tirar o pecado do mundo. Bom, aí a lei ela aponta para Jesus Cristo. Quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente encontra informações. Deus ele vai trazendo características para que a gente viesse a reconhecer o Messias, aquele que onde depositaríamos a fé. E por conta de Paulo, o Espírito Santo ter mostrado a Paulo isso, Paulo ele ter agora ciência de que Jesus é o Messias, ele morre para a lei. Porque o objetivo da lei não é levar ninguém para o céu. No Velho Testamento, irmãos, a gente não encontra, quando é dada a lei, falar todo aquele que observar a lei irá morar no céu. Fala que aquele que cumprir essas coisas, por elas viverá. Ou seja, no sentido de, se você está debaixo da lei, se você cumprir a lei, todas as penalidades que a lei trazem aos transgressores não serão imputadas sobre você. Exemplo, aquele que blasfemasse contra Deus devia ser apedrejado. Então, se você cumprindo a lei, você não blasfema contra Deus, por meio da lei se obtém a possibilidade de continuar vivendo. Não promete um céu, a lei nunca prometeu um céu a ninguém. Então ele vai e diz, pela lei, mediante a lei eu morri para a própria lei por meio de Jesus Cristo. Aí ele fala, se torna a edificar aquilo que destruí, ou seja, por meio de Jesus Cristo, eu destruo aquilo que havia antes. Ou seja, a lei não deixa de existir, mas o propósito da lei em si, ele acaba em Jesus Cristo. E isso vai ficar, a partir do momento que a gente vai lendo, nos capítulos seguintes, vão dizer que a lei ela veio como aio, ela veio como um cuidador de crianças. E ela veio até a plenitude dos tempos, até se manifestar o Messias. Quando se chega à plenitude dos tempos e se encontra o Messias, quando o Messias se manifesta, o texto fala, a gente não precisa mais de aio. E Paulo ele fala, final do texto, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele morreu para a lei, ele não está mais debaixo da lei, para viver para Deus. Como ele vai viver para Deus? Sendo crucificado em Jesus Cristo. No texto de Romanos 6 é um texto extraordinário para explicar isso. Quando Jesus Cristo é punido pelos nossos pecados,
todo aquele que deposita a fé em Jesus Cristo, ele é batizado na morte de Jesus Cristo. E assim como Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ele ressuscita todo aquele que crê, concedendo vida através dele, ou seja, através do seu sangue. Ele justifica-nos e mediante o seu próprio sangue ele nos concede vida. O texto de Hebreus vai falar aqui: se o sangue de bodes e carneiros purificavam o nosso corpo de modo a deixar o nosso corpo limpo no sentido de sacrifícios, purificava o nosso corpo no sentido de sacrifícios, o sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas. Aí ele continua: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, a vida que agora Paulo, depois da fé, essa nova vida na carne, é a manifestação da pessoa de Cristo por meio do Espírito Santo. As Escrituras falam, eu acho que é até em Gálatas capítulo 5 que vai dizer: vivei em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Ou seja, o Espírito Santo, ele gera um novo ser, e o cristão, ele deve passar não a estar debaixo de uma lei, no sentido de se você não obedecer essa lei, você vai para o inferno. Mas, buscando acorrentar o velho homem, como Paulo fala, ele usa outro termo, ele coloca o velho homem em escravidão. Esse novo homem fala que o que está em nós é maior do que está no mundo, ou seja, o Espírito Santo, o Deus habitando dentro de nós, é muito maior que o pensamento mundano, que ele busca satisfazer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, esse novo ser, ele ele oprime o velho homem e se manifesta, ou seja, não tendo uma lei no sentido de se eu não cumprir essa lei, eu não vou ser justificado. Eu fui justificado. E Jesus ele fala: assim como eu cumpri a lei de meu Pai, eu peço que vocês cumpram a minha lei. E qual é a lei de Cristo? Buscar em Cristo, pela capacidade de Cristo, amar a Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, falhamos constantemente em cumprir essas leis. Todo cristão, por mais piedoso, por mais próximo de Deus que ele esteja, ele tropeça. Há dias que ele pega a provisão de Deus para ele vê pessoas necessitadas, e ao invés de amar o próximo como a si mesmo, ou seja, as necessidades dessa pessoa são tão importantes quanto as minhas, muitas vezes nós, por conta da vestimenta ou da conduta, a gente acaba julgando não pela reta justiça, mas pelas aparências. E muitas vezes nós, igreja, acabamos privando de ajudar o próximo porque a gente já julga, falando, essa pessoa vai gastar essa quantia com bebida, com drogas, e muitas vezes essa pessoa, que Deus conhece o coração, nós não, ela quer o dinheiro para comer. Por mais que a aparência dela mostre, por conta de o ser humano ele atribuir grupos de acordo com a aparência, por mais que essa aparência ela coloque essa pessoa num grupo de drogado, de dependente, de dependente tanto de drogas quanto de bebidas alcoólicas, a gente, por conta de a gente fazer isso, a gente acaba julgando não segundo a resta justiça, mas pelas aparências, e a gente deixa de cumprir o segundo principal e maior mandamento, que faz parte dos mandamentos que Jesus colocou sobre nós, de amar o próximo como a nós mesmos. Irmãos, qual é o cristão que com toda a mente, com toda a força, com todo o ser, ele ama a Deus 24 horas por dia? Qual cristão que faz isso? Esse é um padrão que Cristo nos dá. É uma lei em si, mas a gente é justificado nele, ou seja,
há uma luta constante do velho homem que foi formado sem um espírito morto, no sentido de o espírito não ter contato com Deus. Então foi formado, influenciado pelas concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida. E há esse novo ser que agora passa a ter contato com Deus. E esse novo ser, o Espírito Santo deu vida ao nosso espírito. Esse contato com Deus gera um novo ser que vai ter essa briga constante da carne contra o espírito, da natureza formada em pecado, formada sem Deus, e essa nova natureza gerada por Deus mediante a fé. E nem sempre, irmãos, a gente anula todas as ações do velho homem. A gente ainda peca. E a gente peca não por conta do Espírito Santo, mas por conta do velho homem. Então a gente também não cumpre o principal mandamento. Isso não deve ser tomado como uma graça barata, uma graça que ela só nos salva, mas não muda o nosso coração. Mas deve ser tomado como o exemplo que temos em João, que aquele que pecar, ele lembrar que temos um advogado junto ao Pai, que ele intercede pelos nossos pecados, e confessar os nossos pecados, lembrando que o sangue de Cristo purifica-nos de todo o pecado. Então, até aqui, até o capítulo 2, somos justificados unicamente mediante a fé. Se a fé ela exige o cumprimento da lei, se a fé ela faz com que sejamos aqueles que abraçam a fé e não cumprem a lei, no sentido da lei do Velho Testamento, circuncisão e lei de Moisés, se eu abraço a fé e não cumpro isso, eu sou reputado como transgressor. Aí fala, segue-se que Cristo é ministro do pecado? Certo que não. Então, eu não sou justificado, a lei do Velho Testamento, que foi uma aliança feita com Israel, essa lei não está sobre mim, que sou um gentio, que veio a fazer parte do povo de Deus mediante a nova aliança, uma nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo, um evangelho, uma boa notícia, que foi apresentada e ela não permite acréscimos. Mesmo que um anjo revele, a partir de agora, nós estamos debaixo da lei. Não, irmãos. A Bíblia é muito clara, traz uma verdade muito clara. Até aqui, temos o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6 de Gálatas ainda. Que Deus ele nos dê graça e vai, a partir do momento que a gente vai lendo o texto, vai falando em nossos corações para que a gente venha não extrair tudo da epístola. Porque tem coisas da epístola que as minhas debilidades não me capacitam a saber. Mas tudo aquilo que Deus ele nos concede, a gente tem certeza que a verdade bíblica, a gente deve compartilhar com a igreja. A gente deve ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco para que no muito eu te acrescente. Então, se hoje você só conhece que Jesus Cristo é o Messias que morreu pelos seus pecados e a fé nele te justifica, compartilha isso. A partir do momento que você vai mais para as Escrituras pedindo sabedoria, a Bíblia fala que Deus, aquele que tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá de bom grado, mas deve pedir com fé, não duvidando, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos capacite a fazermos aí mais 4 vídeos a respeito dos próximos capítulos.